Assim que... Já está gravando. Ok. Então, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro de produção discente do Profimate do Cefet-MG. Meu nome é Pedro Deldegan, eu sou subcoordenador do programa aqui do Cefet e sou coordenador do evento. De antemão, eu gostaria de agradecer aos demais membros e membras da comissão organizadora, que é o Carlos Henrique, ele é um dos representantes dos discentes, a Fernanda Ferreira, que será moderadora das perguntas no Speak Up, a Jane Bretas, que ficará responsável pela parte da gravação do evento, o Luiz da Fonseca, que é o coordenador do Profimate aqui no Cefet, e o Pedro Falsi, o secretário do programa. Eu também agradeço a presença dos professores Cristiano Sena e Luciano Coutinho, chefe e subchefe do Departamento de Matemática. Todas as apresentações, conforme eu disse, serão gravadas e ficarão disponíveis no YouTube do Profimate. Conforme o e-mail que eu enviei para vocês ontem, vocês não terão acesso ao chat nem ao áudio do Teams, mas poderão fazer perguntas através do Speak Up. Então tem o link lá no e-mail. A professora Fernanda, ela vai selecionar algumas perguntas que vocês fizerem no Speak Up e vai trazer aqui para a reunião. O link e os códigos das salas estão ao final do e-mail que eu enviei ontem. Então podem entrar e começar a perguntar. Podem inclusive direcionar perguntas para mim ou para pessoas da comissão ou da organização do Cefet. A gente vai respondendo essas perguntas com calma. Se não der para responder durante a reunião, a gente vai respondendo depois. O objetivo desse evento é mostrar o que anda sendo produzido no Profimate do Cefet e também atrair a atenção de professores da educação básica, caso queiram cursar o mestrado profissional. Abrindo nossa programação, teremos duas apresentações de ex-alunos do programa, o Carlos e o Igor. Convido agora o Carlos Vidigal, que foi orientado pela professora Fernanda, para falar sobre o trabalho de pesquisa dele. Então, Carlos, eu vou te colocar em destaque só para você se apresentar. Bom dia, pessoal. Sou o Carlos. Sou da primeira turma aqui do Profimate do Cefet. Tá? Vou falar um pouquinho aí sobre o meu percurso no Profimate, como é que foi o meu projeto, a minha pesquisa. Fui orientado aí pela professora Fernanda, como o Pedro disse. Está habilitado para eu compartilhar, Pedro? Ah, não, tá. Okay. Sim, você está habilitado. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com uma pequena apresentação. Esse foi o título do meu produto final, da minha dissertação, demonstrando propriedades da geometria plana no ensino fundamental, onde eu fiz aí uma proposta de atividades, orientado pela professora Fernanda Aparecida Ferreira. Rapidamente aqui vou contar um pouquinho do meu percurso. Lá na escola, nunca passou pela minha cabeça, até o ensino médio, eu ser professor. Pensava em várias outras coisas, dentista, até padre, mas ser professor era uma coisa que não me tocava, até pelo meu estilo muito tímido e tal, e ninguém acreditava na minha família que eu pudesse virar a ser professor. Por isso eu entrei na graduação em matemática computacional, mas eu comecei a criar muito essa vontade, começou a crescer dentro de mim essa vontade de ser professor e de estar ali ensinando. Passei por uma especialização e tanto a minha graduação quanto a minha especialização
né, finalizei a graduação em matemática, licenciatura, mas por tudo que a gente passou ali na graduação e na especialização, foram muito voltados para a parte de matemática pura, esquecendo um pouco da educação. E como professor, hoje eu cada vez mais vejo que esse diálogo entre matemática e educação matemática é fundamental. Então você tem que buscar um aprimoramento matemático, mas não pode esquecer aí dessa parte da educação matemática. E isso eu percebo cada vez mais que para a minha prática profissional é muito importante. Passei por um mestrado da PUC, aonde um pouco disso foi crescendo dentro de mim, essa vontade cada vez mais de estar em contato, fazer esse diálogo com a educação matemática, mas muitas vezes a gente não tem ali uma vontade que a gente pode atender naquele momento, e esse desejo meu sempre foi muito grande de continuar estudando, estudando, estudando. Foi quando eu tive a oportunidade de entrar aí para o Profimate do Cefet, que foi muito, muito, muito importante para a minha carreira aí e continua sendo. Qual que foi a minha ideia do meu projeto? Então, o que motivou foi a ideia da demonstração. Aquela pergunta, não é, do o que você já provou. Quando a gente está no ensino básico, se alguém te pergunta o que você já provou, o máximo que você vai pensar é numa buchada de bode. Mas quando a gente está mais já no ensino superior, nessa área das exatas, a palavra provar, você já pensa lá numa demonstração da fórmula para resolver a equação do segundo grau, no mínimo. Né? Uma das mais simples, que ainda é apresentada em alguns casos aí para os nossos alunos do 9º ano. Esse provar, demonstrar, é uma ideia de fazer entender a veracidade de certas fórmulas, de certas teorias que a gente aprende ali no ensino básico. Então, no meu projeto, a gente partia de uma experimentação, de uma exploração, para chegar numa demonstração matemática, mas é uma ideia de uma demonstração em sala de aula, que ela acontece, mas é uma forma bem diferente da utilizada na matemática, digamos aí, mais formal, na matemática superior, com todo o rigor da matemática, mas sem uma linguagem acessível, inacessível para os alunos, né? Tentar ali fazer com que o aluno entenda a veracidade de uma proposição. Essa é a função ali da nossa demonstração no ensino básico. É atribuir, convencer o aluno de que aquela propriedade é válida e muitas vezes, que era o que acontecia comigo na época do ensino básico, quando o professor me mostrava que era uma afirmativa válida, uma fórmula válida, ali eu passava a verificar tantas propriedades que fizeram chegar dentro daquela fórmula, chegar numa determinada outra propriedade, e que nesse meio do caminho era talvez muito mais importante para mim do que o produto final, que seria a veracidade da fórmula. Ah, descobri que isso é válido, ok, bacana, mas o caminho que eu, como aluno, via dentro dessa demonstração, às vezes era muito mais importante do que simplesmente verificar que aquela proposição era válida, que aquela fórmula era válida. Então, esse foi o meu projeto, que partiu de tentar contribuir com essas práticas no ensino da geometria, despertando curiosidade, criatividade e uma vontade em saber a natureza
dos conhecimentos que são ensinados para os alunos. É claro que essa curiosidade, talvez alguns alunos, a gente tem uma resistência por parte de alguns alunos, né? Para mim eu preciso saber só a fórmula, né? Muitas vezes a gente escuta isso em sala de aula. Não quero saber de onde veio, né? Mas eu acredito que muito dessa demonstração vem aí também aprimorar a criatividade dos alunos, porque a gente sabe que elaborar esses argumentos não são como fazer uma soma que tem ali um algoritmo pronto. Às vezes os argumentos eles precisam de um pouco mais dessa criatividade, né? E argumentos novos, eles vão sendo criados por mais criativo que você está sendo. Então, uma mesma proposição pode ter aí vários argumentos diferentes para chegar lá naquela ideia da veracidade dela. O meu projeto, então, ficou dividido para montar a dissertação final em 4 partes. Demonstrações em geometria, um pouco do que é demonstrar em geometria, um pouco das demonstrações, como que elas acontecem e qual que é o sentido delas no âmbito aí da geometria. Elaborar atividades que visassem chegar nessa veracidade das informações, chegar nessas propriedades geométricas de uma forma um pouco mais lúdica, né, mas que convencesse os alunos. Não podia deixar a matemática de lado, então esse paralelo aí entre matemática e educação matemática, eu acredito muito que a gente tem que ter muito da matemática, então eu me propus a trazer demonstrações formais, não que fossem acessíveis a todos os alunos. Talvez um ou outro possa usufruir dessas demonstrações, mas principalmente no foco também do professor. E, claro, aplicar e analisar essas atividades que eu estou construindo, que eu construí nesse projeto. A minha ideia de demonstrações sempre partiu de uma ideia baseada como se eu quisesse convencer um amigo. Então, cada uma dessas afirmações que a gente faz para convencer um amigo, a gente pensando aí que for sendo um argumento, eu quero convencer alguém ali que a gente não pode dirigir embriagado, não pode dirigir sem cinto de segurança, então eu tenho que oferecer argumentos convincentes para fazer esse convencimento do meu amigo, senão ele não vai acreditar em mim. E é essa a ideia que eu pensei para as atividades que eu estava elaborando. Então, passo a passo ali, cada argumento sendo convincente. Numa conversa, a gente se baseia em fatos do nosso cotidiano, propriedades, ou até experiências que a gente já passou, ou que alguém já nos contou. E na matemática, a gente não tem esses fatos do nosso cotidiano, né? Isso aí é tudo feito com argumentos baseados em axiomas, em fatos conhecidos, né? Como é que eu fui argumentando e criando aí uma cadeia de argumentação convincente, né? Essa dedução aí dos fatos que a gente busca nas demonstrações. Pode surgir uma pergunta de como que tudo aquilo foi demonstrado anteriormente, que é a nossa ideia aí de axiomas. Então, as atividades, elas não foram a partir desses axiomas, a gente já tinha uma ideia, a gente pegou aí com alunos que já passaram um pouco por essa parte mais básica, né? Mas a gente tomava sempre nessas atividades como algumas coisas já precisava ali de pré-requisito para os alunos
que foram o foco aí da pesquisa. E por falar em pesquisa, eu percebi duas coisas que eu não tinha percebido antes. Então, primeiro, a maturidade do aluno e também a disciplina de TCC. Na hora que eu falo aqui a maturidade do aluno, não o aluno, meu aluno, mas o aluno Carlos, eu. Uma maturidade que antes eu não me via fazendo tanta questão de disciplinas como o TCC ou disciplinas como as de educação matemática lá na graduação. Eu, particularmente, pensava, nossa, essa é uma disciplina que eu vou passar fácil, e aproveitei pouco de tudo aquilo que foi me oferecido na graduação. Então, agora, com o mestrado do Profimate, eu vejo uma relevância muito maior para a minha prática profissional por tudo isso. A minha maturidade agora estava bem maior e foi uma coisa que eu escolhi passar por. Eu quis, não que os outros eu não quisesse, mas era um querer um pouco mais direcionado. Poxa, você precisa fazer uma faculdade, você precisa ter uma profissão. Era a única coisa que eu me via na época como um professor de matemática, e tudo que foi feito depois, a especialização, o mestrado, foi um pouco no sentido, bom, eu quero, mas eu quero ao mesmo tempo do que eu preciso. E talvez uma pressão do eu precisar me fez aproveitar um pouco menos. E puxando um pouco a sardinha aí para minha orientadora, né? Foi minha professora na disciplina de TCC, e que me abriu os olhos para a importância dessa pesquisa em educação matemática e de fazer essa relação, esse diálogo entre a educação matemática, o ensino de matemática e a matemática pura, que como professor hoje eu não vejo como ter um sem ter o outro. A gente tem uma interseção aí muito grande desses três assuntos. Então, uma das minhas atividades lá durante a disciplina de TCC, eu fiquei instigado a pesquisar nos livros como que vinha essas demonstrações lá nos livros. E olhando para o livro didático que eu tinha adotado lá na escola que eu trabalhava, eu pesquisei para os alunos de 8º e 9º ano qual que era a quantidade de exercícios com esses 5 comandos: demonstre, mostre, prove, justifique e verifique. E no 9º ano, por exemplo, não tinha nenhum exercício na área de geometria com as palavras demonstre, né, com os comandos demonstre, mostre. Tinha ali 5 exercícios ao todo com a ideia de demonstração, 1 com a palavra prove, 2 para justificar e 2 para verificar, né? Sendo que os exercícios aí para verificar, eles já te dão a ideia da resposta certa, você só tem que comprovar, buscar ali alguns argumentos para essa comprovação. E buscando lá na BNCC, a gente percebe que desde o primeiro ano, essa argumentação, né, essa ideia da criatividade sendo explorada, ela aparece. Então, lá no primeiro ano, a gente tem uma habilidade que pede para descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão, os elementos ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos, figuras, né? Que a gente acompanha ou lembra, quem tem filho acompanha, quem não tem pode lembrar, desses exercícios que a gente tinha
talvez no primeiro ano não, mas às vezes no segundo ou no terceiro ano, mas isso vem numa crescente, a gente precisa reconhecer. E são exercícios que eles fogem do algoritmo. Descrever após o reconhecimento. Bom, esse reconhecimento, ele não é feito de uma hora para outra, tipo, tem aqui o algoritmo, para você reconhecer, você precisa disso. Pronto, e acabou. Não. Você precisa de ter um pouco ali de uma análise e de uma criatividade para você poder contar para um colega como que é feita aquela sequência. No quinto ano, um pouco dessa ideia avançada vem aí com o verbo concluir. Concluir como? Por meio de investigações. De novo, o algoritmo está fugindo aqui. Eu não tenho como concluir o que essa habilidade pede, que é comparar ali os perímetros de áreas, de figuras com áreas iguais, né? Eles podem ser diferentes, né? Tem figuras com áreas diferentes e perímetros iguais, e tem figura com áreas diferentes e perímetros diferentes, ou a mesma área e perímetros diferentes. Tudo isso feito com investigações, não é algoritmo. Então, como é que eu vou concluir? Eu tenho que criar estratégias de ser criativo, de entender o que se está passando, de colocar em prática algumas das minhas ideias, de saber avaliar. Então, já bem diferente ali, bem mais avançado do aluno do primeiro ano, que ele só tem que contar. No quinto ano, eu preciso estar sabendo contar para alguém o que está acontecendo e elaborar minhas próprias conclusões a partir dessas investigações que foram feitas. Para chegar lá no oitavo e no nono ano e demonstrar propriedades, demonstrar relações, simples relações métricas no triângulo retângulo, como por exemplo o teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos. Esse demonstrar, ele passa por descrever, eu preciso descrever algumas propriedades, eu preciso entender que propriedades que eu estou falando, eu preciso concluir algumas propriedades válidas para demonstrar, escrever argumentos convincentes de que aquela propriedade ela é válida, né? Então, aqui a gente pega um pouquinho de o que é demonstrar no ensino básico, não é? A gente tem essa função, a gente quer ter atribuir uma veracidade de uma determinada proposição. A gente quer convencer alguém. E a gente pega aqui 3 autores que falam sobre a demonstração e a prova. Balachef, que faz uma distinção entre demonstração e prova em termos de validação. Ele fala que essa prova é feita pelo professor em sala de aula, buscando essa afirmação da veracidade da proposição, convencer o aluno de que aquilo é verdadeiro, enquanto a demonstração para ele é uma demonstração já mais num nível aí bem avançado, com todo o rigor e toda uma escrita mais matemática. Fossa já coloca que essa demonstração não é um ato mecânico, mas um ato criativo. E aí a gente lembra das aulas de análise, tanto da graduação, da especialização e do mestrado, que não é uma coisa, de novo, focada em algoritmo. Tem criatividade. E dependendo do professor, ele vai lá e te mostra como ele é criativo, né? Meus professores de análise sempre foram bem criativos e me cativaram bastante. Então, toda essa parte assim que eu sempre gostei muito de pensar por que isso é verdade,
né, tem um pouquinho aí dos professores que passaram aí pela minha vida. Essa criatividade que me encanta muito. Às vezes não sou muito criativo e preciso, claro, de buscar cada vez mais. E um último ponto aqui, Lindquist e Schulten fala sobre essas dificuldades que os alunos têm na sala de aula, muito voltado para a parte que eles organizam raciocínio e da argumentação lógica. E como que eu vejo isso como professor? Eu vejo que é uma coisa que não é trabalhada desde criança. E a própria BNCC, quando ela coloca esses passos de primeiro você descrever, depois construir para chegar num demonstrar, você querer que um aluno de 8º ano ou 9º ano já chegue direto no demonstrar, sem ter participado de investigações, sem ter exercitado essa parte de criatividade, de organizar o raciocínio. E às vezes o raciocínio organizado, ele precisa de uma anotação. Não que a sua anotação ela possa, ela tenha que ser organizada exatamente ali, com quadrinhos e tudo mais. Às vezes sua anotação, no primeiro momento, ela não é organizada, mas o exercício de fazer essa organização, ele é importante para você chegar nessa ideia maior das demonstrações. E, principalmente num contexto agora de pandemia, mas já era a nossa intenção antes, o computador como o nosso apoio. Não só usar ali, não é uma troca da régua e do compasso, mas o computador como apoio para a nossa prática. Ferreira afirma que a função arrastar, ela gera infinitos exemplos, coisa que a gente não pode fazer com a régua e o compasso ali de maneira prática. Quando você usa um software, por exemplo, o GeoGebra, bem famoso aí hoje em dia, ele tem aquela função arrastar, que só de você arrastar você pode ali testar, fazer conjecturas, procurar, investigar, tentar entender, avaliar, colocar em prática tudo que você está pensando sobre determinado assunto. E às vezes esse ser que está colocando ali em prática é o aluno, às vezes é o próprio professor que está buscando uma atividade diferente para o aluno, às vezes é um entusiasta, às vezes é um aluno que já passou por aquilo, já entende, está em formação no início da graduação, ou já passou por todas as demonstrações básicas ali do ensino fundamental, está no ensino médio e vem com novas perguntas. E com essa função de arrastar, com essa dinâmica do software, ele consegue ali colocar novas perguntas e às vezes não precisa de ninguém para ajudá-lo a responder. Nesse sentido, o aluno ele passa a ser o próprio protagonista. É ele que vai trilhar o caminho dele. Então, essa era também uma das ideias das nossas atividades. E aí a gente foi construir as atividades pensando, então, que nem sempre é fácil para os alunos perceberem esses padrões matemáticos. Se você não está com um aluno ali que já passou por muito de tentar descobrir padrões, eles podem ter muita dificuldade. Às vezes eles estão focados, bom, como é que eu faço isso? Eu descobri um padrão para uma sequência aqui que era sempre de 2 em 2. E aí, essa próxima sequência, ela está indo de 2 em 2? Às vezes o aluno olha só os 2 primeiros termos, verifica que do primeiro para o segundo termo aumentou 2 unidades,
e esquece de verificar o próximo. Fala, não, essa sequência segue o mesmo padrão da outra. E não é simples assim, né? Algumas a gente tem alguns padrões bem simples de perceber, outras não são padrões tão simples, né? E nessas atividades, quando a gente foi construir, a gente pensou em levar o aluno a trilhar esse processo de experimentação, percebendo padrões, fazendo perguntas que colocasse o aluno de frente para problemas novos dentro de um problema inicial. Tudo isso visando que ele conseguisse elaborar argumentos, a escrita, a conversa com o colega, contar para o colega, convencer o colega de que tal coisa é verdade, ou até mesmo não. Não era nosso objetivo levar o aluno a fazer uma demonstração rigorosa de teoremas, proposições, propriedades, né? A gente colocou isso no nosso trabalho com foco para o professor. A nossa dinâmica inicial, vou contar daqui a pouco porque inicial, a gente procurava favorecer essa interação entre os alunos. Perguntas e respostas entre eles e não só com o professor. E a gente precisou de alguns pré-requisitos. Então, a gente não partiu dos axiomas, a gente tinha alunos ali que já tinham uma certa formação, já conheciam algumas coisas dentro da própria matemática, a gente trabalhou com alunos de 8º e 9º ano, então a gente partiu desses pré-requisitos para alunos de 8º e 9º anos. Fizemos 3 atividades. A primeira atividade, chamada de um corte nas paralelas, que tinha o objetivo de levar o aluno a perceber as relações entre ângulos formados quando a gente tem o feixe de paralelas cortados por uma transversal. A princípio, sem falar aqueles nomes que, para alguém que nunca viu, pode ser estranhos, alternos internos, colaterais. Né? Perceber que, muito mais do que nomes, eu tenho essa propriedade ali sendo válida sempre. E, de novo, aqui, o software foi muito importante para que o aluno pudesse construir e manipular, arrastar ali e verificar que aquela propriedade valia sempre. A segunda atividade tinha relação aí com o teorema de Tales. Demonstrar aí o teorema de Tales, demonstrar relações entre segmentos proporcionais quando a gente tem aí já um feixe de paralelas agora criados, cortados por mais de uma transversal. Então, não só os ângulos, mas também aqui a medida dos segmentos. E a terceira e última atividade, que foi o que a gente aplicou e analisou, falando aí sobre o teorema de Pitágoras. A ideia era demonstrar o teorema de Pitágoras. Bom, a princípio, a gente queria essa interação entre os alunos, a gente queria essa ideia de estar ali junto com os alunos, porém, a gente queria também analisar e aplicar todas as atividades, mas veio a pandemia e a gente teve que fazer tudo isso virtualmente. Então, a gente fez uma aplicação virtual. Tem prejuízos? Tem, mas a gente também conseguiu ver algumas oportunidades aí nessa aplicação virtual. Tá? Então, foram alunos de 8º ano. A gente usou os recursos que eles já estavam habituados, como o GeoGebra. Já tínhamos trabalhado construções simples e essa manipulação no GeoGebra. A gente colocou tudo isso dentro de um ambiente Moodle
dentro de um com as perguntas dentro de um formulário, né? E antes da aplicação, a gente orientou, olha, vai ter essa atividade, ela vai acontecer dentro do ambiente Moodle, tem ali um applet que você vai poder mexer nele à vontade dentro do próprio ambiente e você vai colocar suas observações e responder as perguntas que estão dentro de um formulário. Então, tinha lá o formulário, a aplicação aí ela já aconteceu sem essa interação professor-aluno sendo síncrona, a atividade foi disponibilizada, a coleta de dados foi pelo formulário e os alunos não puderam fazer nenhuma pergunta de forma síncrona para mim. Eles puderam sim, voltar aqui nessa tela, dentro de um fórum mandar perguntas para mim. Tá? Mas, em relação à aplicação, tudo já tinha sido, acho que bem orientado, os alunos não tiveram muitas dúvidas. Um aluno mandou dúvidas só, mas perguntando de uma coisa mais operacional no sentido do applet que para ele não estava aparecendo. Fora isso, todos os alunos que fizeram responderam lá o questionário dentro do Forms. A gente teve uma participação aí de cerca de 60% dos alunos. Tá? Não era uma atividade pontuada, nem nada. E avaliamos como bem boa. Né? Então, foram 31 alunos e a gente pôde analisar alguns detalhes que a gente não conseguiria, eu acho, fazer se fosse uma aplicação presencial. A gente teve uma média ali de 109 minutos para fazer a atividade, com a mediana de 59. Teve um aluno que gastou 13 minutos, muito rápido. Teve um aluno que gastou 1.407 minutos, aí foi mais do que um dia. E teve aluno com respostas idênticas. Bom, será que esses dois alunos fizeram juntos? Não sei. Não sei, né? Mas, provavelmente, ocorreu ali uma interação que era a nossa ideia, né, inicial, de que eles interagissem. Então, se eles fizeram a chamada à parte e usaram isso para responder, para a gente ficou tudo bem, isso fez parte dos nossos dados. Né? Um pedaço aqui, uma tabelinha mostrando alguns dados que a gente colheu e de algumas coisas que a gente não pôde já orientar ou intervir ali com os alunos. Tinha uma configuração inicial que alguns alunos, pelas respostas que eles apresentaram, parecia diferente. Tem alguns dados que foram apresentados que eles foram meio incoerentes. A gente não sabe se teve um descomprometimento, se o aluno foi lá e buscou uma resposta antes de responder a pergunta, pensando, eu tenho que acertar, né? E não era essa a nossa intenção. E a gente viu muita dificuldade em redigir uma resposta, que é fazer exatamente aquelas conclusões, escrever, argumentar. A gente percebeu muita dificuldade com isso. Se teve consulta, se não teve, né, a gente não conseguiu. Esse é um ponto negativo, talvez, a gente não consegue controlar. Não que o aluno não pudesse, mas em sala de aula a gente podia até orientar que ele pudesse pesquisar o próprio colega. Era uma ideia de fazer atividade em dupla. Né? E as conclusões apresentadas a gente também não consegue ver, a gente teve essa discrepância dos dados, a gente não consegue afirmar, olha, esse aluno foi lá e falou que a relação ela é válida porque ele consultou antes. Mas uma coisa nos chamou a atenção que a maioria dos alunos aí
falou que a relação, que no caso era o Teorema de Pitágoras, ela não era válida. Bom, a gente pôde, com esse contexto pandêmico, experimentar aí duas realidades, a realidade presencial e a realidade virtual, e a gente já previu também nas nossas atividades que, como algumas escolas não têm tantos recursos computacionais, a gente bolou em cada uma daquelas atividades uma alternativa para se fazer sem a ferramenta computacional. Ficou claro que esse pensamento argumentativo, ele deve ser muito estimulado, visando aí as demonstrações, no caso da matemática, né? Demonstrações no sentido aqui do ensino básico de convencimento, né? Só de uma forma diferente do ensino superior, mas com aquela função, vamos ver que isso é verdade. E essa dificuldade de argumentar dos alunos, como é que eu vou escrever numa aula de matemática? Eu nunca fiz isso. Eu sempre escrevi números e no máximo que eu escrevi foi a resposta. João tinha 7 laranjas. É o máximo. Eu nunca tentei escrever para o meu professor contando para ele o que eu pensei. Eu sempre coloquei um cálculo e ele meio que adivinhou o que eu fiz. A gente tinha, infelizmente ainda a gente tem esse contexto da pandemia. As experimentações geométricas usando a tecnologia é muito mais atrativo para o aluno, é muito mais legal para eles. Nossa, como é que isso nunca foi me mostrado antes, né? Animação, cor, tudo isso estimula. E, de novo, esse estímulo ao pensamento argumentativo é o estímulo à escrita em matemática, que é fundamental para uma redação de uma demonstração e para mostrar para o aluno, olha, você não precisa colocar simplesmente aqui uma continha para me falar que é assim que o exercício deve ser feito. Você pode redigir um texto para mim, me contando como que foi o seu pensamento e eu avaliar isso como correto. Então, esse estímulo à escrita matemática, né, uma redação matemática ali, que eu acho que eu sinto falta de muitos alunos meus poderem escrever. Hoje em dia, né, dependendo do ambiente, e a gente programa com as aulas online, tem aluno meu que coloca lá um resultado e me manda um áudio na resposta explicando como é que ele fez para chegar naquele resultado. Bom, um pouquinho aí do nosso referencial. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Carlos. Antes da gente passar para as perguntas, eu recebi algumas mensagens no privado aqui que tem pessoas que estão usando o navegador e fica uma barra do Teams prejudicando visualizar o slide. Se vocês clicam na região preta da tela de vocês, essa barra some. Outra opção também é clicar nos 3 pontinhos e deixar no modo tela inteira. A barra não vai sumir, mas fica maior. Para quem está no navegador, também tem a opção 3 pontinhos e tela inteira. Ok. Fernanda, você tem alguma pergunta para trazer do Speak Up para a gente? Sim. Estão me escutando? Sim, estou te ouvindo bem. Ótimo. Só um minuto, deixa eu tirar meu destaque. Ok. Então, Sim, Carlos, foram feitas algumas perguntas, tá? Vou te passar agora a pergunta feita pelo professor Pedro. Ele quer saber o seguinte: você consegue demonstrar resultados para os seus alunos da escola?
qual é a reação deles, né? Você acha que eles conseguem perceber a profundidade e generalidade do que está sendo feito? E complementando ainda a pergunta do Pedro, né, ele continua, ele quer saber quais são os maiores empecilhos que você considera, né, enquanto professor, e para um professor, que queira demonstrar em sala de aula. Quais são os maiores empecilhos que o professor encontra para demonstrar numa situação de sala de aula? Bom, é difícil demonstrar, é difícil atingir a todos. Eu penso que muito por parte de pouco o aluno ter contato com isso, né? Quando eu percebi esse pulo ali na BNCC do aluno do primeiro ano tendo que descrever, do aluno do quinto ano tendo que concluir, até chegar no aluno do oitavo ano para demonstrar, eu acho que cada vez mais a gente trabalhando nessa ideia um pouco mais fora de algoritmos, a gente vai conseguir ter alunos que vão conseguir cada vez mais ter essa, não necessidade, talvez eles nem todos tenham essa necessidade, mas perceber de que aquilo é importante e de que o caminho que você está fazendo ali, ele te leva a outros aprendizados, a outras estratégias de exercícios que podem ser usados não só na matemática, a argumentação, né, essa escrita, usado no ensino básico, ali no Fundamental 1, no caso de ciências, próprias de geografia, história, quando a gente tem que argumentar muito. Então, esse trabalho, eu acho que na matemática, ele é deixado um pouco de lado, focando um pouco numa resolução de problemas em que a gente está ali pensando nos dados, esses foram os dados, eu vou colocar os dados aqui, organizei, ok, eu vou colocar a minha operação aqui, ok, eu fiz a operação e eu apresento a resposta. E às vezes, desse dado, para chegar na operação, a gente tem um caminho ali que para alguns seja direto e para outros não seja tão direto. Ah, por quê que é uma operação de adição? Será que eu não conseguia imaginar esse mesmo problema com uma operação de subtração? E às vezes sim. E às vezes a gente até poda um pouco dos nossos alunos com... Não, isso aí é uma ideia da adição. Esquece a ideia da subtração. E um pouco além disso, né, no ensino médio, principalmente, tem lá exercícios de função afim. Bom, eu costumo falar, gente, olha, tudo bem, aqui a gente está no conteúdo de função afim, mas olha para esse gráfico, será que eu não consigo resolver esse mesmo problema usando ali uma semelhança de triângulos? E aí eu vou e faço a mesma resolução usando semelhança de triângulos, e vem aluno e fala, professor, mas isso é muito mais fácil. Eu falei, eu também acho que essa resolução que eu acabei de fazer, sem precisar de usar essas teoria toda agora que a gente está falando de função afim, é muito mais fácil. Ah, professor, então por que ninguém nunca falou nisso para a gente antes? Bom, a gente tem lá o conhecimento, né, na escola ali um pouco mais compartimentado. Você estava falando lá de função de semelhança de triângulos no nono ano, agora a gente está falando de função, então tudo bem, é meu dever aqui mostrar agora tudo isso dentro do conteúdo, mas as áreas na matemática, às vezes, elas têm essa interligação de que a gente consegue misturar um pouquinho e não ter apenas uma só maneira de chegar nesse resultado. A ideia da criatividade. Bom, foram muitas perguntas juntas, Fernando. Eu não sei se eu pulei algumas, Pedro também. Ótimo, Carlos. Vamos continuar aqui com as perguntas, né? Muitas perguntas, você sendo elogiado pelo seu trabalho, viu, Carlos? Obrigado. O pessoal gostou bastante. Vou trazer agora a pergunta do professor Pierre. Ele pergunta o seguinte: em nossas experiências em sala de aula, Carlos, um dos desafios que encontramos
é o de retirar os vícios e as fórmulas prontas, também chamados de decorebas, que muitas vezes são apresentados como macetes, né, capazes de simplificar a vida do aluno, ignorando sua fundamentação. Nessa perspectiva, e de acordo com sua experiência e pesquisa, as demonstrações na educação básica atraem ou distanciam os alunos das aulas de matemática? Olha, eu me sinto, às vezes, um privilegiado de trabalhar do 6º ano à 3ª série, tá? E já trabalhei também no ensino superior. Eu acho que em cada um dos níveis, a gente tem ali algumas características um pouco peculiares. Ele falou aí na pergunta, você falou de decoreba e fórmulas e truques e tal. Quando o menino está na 3ª série, a gente leva muito desses truques, que é por conta de velocidade. Às vezes o foco do menino é o tal do Enem. Então, vamos fazer aqui alguma coisa pensando no Enem. E no Enem a gente, infelizmente, tem, né, nessas características de hoje que primar também pela velocidade do aluno. Mas essa velocidade eu vejo que ela depende também, por exemplo, de cálculos mentais que o aluno pode ser induzido a fazer desde o 6º ano, 5º ano, 4º ano. Eu acho que quando a gente pega essas demonstrações que muitas vezes a gente vê no livro didático, como que foi aquela pequeno print que eu dei ali da demonstração da fórmula para resolver a equação do 2º grau, isso aí vai distanciar. Por quê? Porque o aluno, ele não está minimamente interessado em descobrir de onde veio aquela fórmula, que eu penso. Ele quer saber como é que resolve a equação. Principalmente, né, dando aula lá no 7º ano, eu tenho o prazer de ensinar a equação do 1º grau, mas já tem menino lá perguntando, professor, e a equação do 2º, do 3º e do 4º grau? Então, na hora que chega, vou resolver uma equação do 2º grau, muitos chegam em casa assim, olha, agora eu sou importante, eu sei fazer do 2º grau, né? Principalmente quando antigamente se chamava 2º grau ao invés de ensino médio. Então, eu acho que coisas desse tipo distancia bastante, porque é o mínimo de aluno que está interessado numa demonstração, e eu não vejo muito sentido em focar nesse tipo de demonstração algébrica. Eu vou lá, faço um monte de contas, o aluno copia, e aí ele pergunta no final daquela demonstração, professor, vai cair na prova? Eu falo, não, isso aqui eu só estou demonstrando para você por que a fórmula é válida. Ah, então nem preciso saber não, né? Não, você não precisa saber não, só precisa saber usar. Então, é uma maneira que eu vejo que distancia. Ao ponto que, quando a gente trabalha essa demonstração, que foi o que eu percebi, de uma maneira um pouco mais lúdica com esses outros recursos, isso aí é o nosso objetivo. Não sei se a gente consegue atingir todo mundo também, provavelmente não 100%, mas é o nosso objetivo atrair, e muito mais do que atrair, que nesse percurso que ele vai fazer, que ele aprenda alguma coisa diferente da demonstração nesse percurso. Ele aprenda a explorar, a se perguntar e a procurar as próprias respostas sem precisar de perguntar para o professor, que é o sabe-tudo. Eu pergunto, professor, eu pergunto para o Google, ele me responde. Pronto, acabou. Fácil assim. Não, então, nesse percurso, além de tentar atrair mais gente para nossas aulas, né, fazer que nesse percurso o aluno também aprenda alguma coisa.
Ok, Fernanda, só para a gente dar sequência à programação, vou deixar atrasar um pouquinho, que eu vi que tem mais perguntas, vou deixar mais uma pergunta. Ótimo. Carlos, como o Pedro disse, são muitas perguntas lá no Explicar. Depois você está convidado a entrar no aplicativo e responder, né, as perguntas dos participantes aí. Pode deixar. Então, uma última Desculpa. pergunta para você, Carlos. É uma pergunta minha, tá? Você falou sobre a necessidade, né, na sua apresentação, de estreitar o diálogo entre a matemática e a educação matemática. E que você, enquanto professor, você percebe cada vez mais essa importância, né? Nesse sentido, eu queria saber como a sua passagem e experiência no Profimate e a pesquisa que você desenvolveu, eles tiveram, né, reflexo na sua prática docente. Né? Você tem usado o que você desenvolveu no programa, nas suas aulas? Você tem adaptado o que você fez para as suas novas turmas? Tá? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vou começar trás para frente. Tenho usado, passei por um outro mestrado, como eu disse, no mesmo sentido, e uso, adapto, e a minha intenção é sempre de usar, né? Tá disponível, e não só as minhas, às vezes, é uma coisa que eu vou lá e busco no repositório do Profimate algumas atividades, muita gente produzindo coisa bem bacana. Então, eu adapto as minhas, tento criar novas, adapta de outros professores, porque são ideias que a gente vai tendo, vai pegando, então eu acho que a gente não pode parar nunca. E, com certeza, né, toda essa pesquisa que a gente desenvolveu aí no Profimate teve um reflexo muito grande e principalmente por conta de maturidade, por conta de perceber cada vez mais essa importância das duas áreas dialogando junto, não só a matemática e também a educação matemática, o ensino de matemática. Quando a gente, pelo menos foi o meu caso, eu acho que é o de muita gente, quando a gente vai lá ser professor de matemática, a gente às vezes pensa naquele que foi o seu professor, naquela que foi sua professora de matemática lá no ensino básico, no ensino médio, e você tenta reproduzir um pouco daquilo, né? E muito do que a gente fez naquela época como aluno, hoje em dia não atrai os nossos alunos. Me atraiu naquela época porque eu era grande entusiasta da matemática, muito mais do que os outros colegas da minha sala, por exemplo, não é? Mas, hoje em dia, com tantas ferramentas, tanta tecnologia, tanta coisa colorida ao nosso lado, eu tinha na minha frente, na época, um quadro verde e um giz branco, raramente um giz colorido. Hoje, mesmo se fosse giz, tem giz aí de tudo quanto é cor, canetão de tudo quanto é cor, que atrai. Então, é uma mudança não só do tipo do aluno que a gente tem, mas é o que ele vive. Então, cada vez mais a gente tem que procurar aí fazer essa ligação entre a educação matemática e a matemática. Com certeza, no Profimate, não só na pesquisa, mas todas as disciplinas foram muito importantes. A criatividade ali muito aguçada para mim nas aulas lá de álgebra, né, de aritmética, de análise, e você vê como é que as outras pessoas vão colocando aquilo de uma forma tão simples e às vezes a gente pensa, como que ele pensou aquilo e eu não pensei até hoje? Então isso vai fazendo parte aí do seu repertório, né? E a ideia da disciplina aí de TCC e de toda a pesquisa, que é a ideia de fazer essa integração, buscar referenciais teóricos que embasem a sua vontade, o seu querer fazer.
Ok, Carlos. Só um minuto. Muito obrigado pelas respostas. Quanto às aulas de análise, vocês me espremeram muito. Não é fácil dar aula de análise. Quem dá aula de análise passa cada aperto com as perguntas de turmas boas, mas é muito gratificante. Então, Explica, né? Você era o professor de análise. Ah, sim, desculpa, eu era o professor de análise do Carlos. Dando sequência, pessoal, mas antes só explicando algumas coisas, no SpeakUp vocês conseguem clicar nas laterais da pergunta, tem bem clarinho uma mãozinha para cima e outra para baixo, e vocês conseguem dar ênfase a algumas perguntas. Isso pode ajudar aquela pergunta a aparecer aqui. As perguntas que não foram respondidas, que eu vi que tem algumas, o Carlos ele vai entrar depois e respondê-las. O jeito que vocês veem ou respondem perguntas é só clicar na lateral direita dela, em cima, vai ter escrito comentário. Aí você consegue clicar lá e responder aquela pergunta. Ouvir as respostas para aquela pergunta. Ok, então, dando sequência... Vou fechar minha câmera aqui, Pedro. Pode sim, fica à vontade, Carlos. Obrigado, tá? Então, dando sequência, eu convido agora o Igor Magalhães, que foi orientado por mim e pela professora Fernanda, para falar sobre o trabalho de pesquisa dele. Igor, você está aí? Sim, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro a presença de todo mundo aqui para a apresentação dos trabalhos, tá? Agradecer também o convite e falar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa, né, Pedro? O nosso texto. O Pedro foi o meu orientador e eu queria apresentar um pouquinho sobre tudo que a gente passou durante o nosso segundo ano de Profmat. Posso pôr para compartilhar, Pedro? Pode, mas só fala as coisas boas, tá, Igor? Sim, pode deixar, com certeza. Está compartilhando, Pedro, por favor? Para mim ainda não chegou. Agora sim. Bom, pessoal, meu nome é Igor Magalhães, sou ex-aluno do Profmat, do Cefet, e defendi minha dissertação em agosto do ano passado, com título sobre o ângulo de gigantes, um ensaio invertido com a história da matemática em sala de aula. Meu orientador foi o professor Pedro, e a minha co-orientadora foi a professora Fernanda. Minha apresentação hoje, ela se estrutura em 4 pontos. Primeiro, eu vou falar das minhas motivações e da trajetória do trabalho. Em seguida, eu vou apresentar rapidamente as minhas 2 atividades, a primeira sendo o estudo de máximos e mínimos sobre o olhar de Piaget-Fermat, e a segunda atividade, uma abordagem do binômio de Newton através da técnica de Euler, e termino com as minhas considerações finais. Bom, sou professor de educação básica há quase 20 anos e sempre busquei trazer para a sala de aula mais do que a matemática. E uma aula tradicional, cuspe-giz, com um professor em cima do tablado, os alunos copiando e fazendo exercícios, reproduzindo a aula. Para isso, eu buscava sempre quebrar algum tipo de tabu, daquele tipo que o professor de matemática não pode gostar de história, o professor de matemática não pode se aprofundar nas ciências humanas, e mostrar que a história da matemática não se encaixa com as aulas teóricas. Eu buscava sempre quebrar um pouquinho dessas regras. Tudo isso para aproximar os meus alunos que não tinham a afinidade com a matemática das minhas aulas. É óbvio que você dá uma aula para uma turma de ensino médio, de ensino fundamental, você tem os alunos que se enveredam para a parte das exatas, humanas, biológicas, e o pessoal que não segue a área das exatas, de repente se sentem um pouco desmotivados com a matéria. Então, utilizando algumas estratégias, eu sempre tentava buscar os alunos na sua complexidade toda da sala de aula
para perto da aula de matemática. Com o passar do tempo, eu comecei a buscar novas estratégias de ensino e de engajamento dos alunos. E foi então que eu ingressei no Profmat. E se deu o início do trabalho. A proposta de ter feito o Profmat era principalmente aperfeiçoar a minha prática didática de sala de aula e ampliar meu conhecimento teórico. Quando a gente escolheu as linhas de pesquisa, quando no final, logo depois, antes de passar pelo ENC, a gente escolheu os nossos orientadores, eles apresentaram linhas de pesquisas e a gente foi buscar aquele que mais dialogava com a gente. E foi então que eu encontrei com o Pedro, que compartilhava de algumas dessas minhas inquietações. Como trazer o aluno para dentro de sala de aula? E durante os nossos primeiros encontros, a gente sempre conversou sobre quais caminhos seguir, quais linhas de estudo que a gente podia fazer, o que a gente podia ler, onde a gente podia melhorar. Eu queria algo mais voltado para a parte da sala de aula. A abordagem da história da matemática, trazer um pouco mais desse engajamento com os alunos. E meu orientador sugeriu que a gente abordasse uma matemática mais teórica no trabalho. E aí ele usou uma frase que eu trago como símbolo para qualquer tipo de estudo, mas principalmente para o mestrado profissional, como o Profmat, que é preciso, junto com a pesquisa e contexto, a gente precisa se tornar um matemático melhor. Com isso, a gente foi pesquisando o universo e a matemática por trás de duas personalidades da matemática, Fermat e Newton. E a gente buscou artigos da época deles, escritos e traduzidos também, com as notações que eles utilizavam, para entender como que era feita essa produção matemática em uma época que não se enxergava muito conhecimento. Eles produziram muita ciência, mas o campo de visão deles era muito limitado, pois não tinha ainda uma formalização teórica da matemática, que se deu com o cálculo, por exemplo. Com os encontros, a gente começou a entender como que essa matemática era feita, escrita e demonstrada por Fermat e por Newton, na perspectiva deles. A gente montou as duas atividades, tá, que foram aplicadas antes da pandemia. Uma delas, a de máximos e mínimos, foi exatamente uma semana antes do dia 17 de março do ano passado, na terceira série do ensino médio. E foi bem legal, porque a escola parou e eu pude sentar um pouco para entender o que os alunos fizeram com as atividades. E com isso, a gente começou a perceber, tanto eu quanto o meu orientador, que era necessário realinhar a linguagem do trabalho, para a gente conseguir caracterizar a minha proposta inicial, que era trazer isso para o ensino de matemática. Foi quando a gente chamou a professora Fernanda para ser minha co-orientadora, e ela apresentou novas possibilidades para pesquisa, com o ensino da matemática, com as novas tendências, as novas metodologias que eram utilizadas, e com isso, no trabalho, eu pude aliar a matemática, proposta pelo meu orientador, a história da matemática, que era o meu fio condutor, e o ensino, que era onde eu queria fazer essa aplicação. E esses temas, eles estão presentes nas duas atividades ao longo do trabalho. Aliás, aproveitando aqui rapidinho, já que eu falei da frase do Pedro, vale até falar que a Fernanda também me deu uma frase que define muito o meu texto. Eu acho que essa frase, ela deve ficar como um registro para os alunos que ainda vão fazer a defesa no programa e que estão entrando agora no programa, que escreva sobre aquilo que você gosta e se coloque no texto, dialogue com o texto. Você tem que se enxergar no texto que você está escrevendo, tá? E com isso ficou bastante simples e bem mais fácil alinhar as ideias que a gente queria colocar em prática na dissertação, que tem como objetivo contribuir com o papel do professor, apresentando atividades sobre o estudo de máximos e mínimos de funções e o binômio de Newton.
envolvendo uma abordagem diferente daquelas que são apresentadas no livro didático. O decoreba, tanto os máximos e mínimos que são aprendidos no 9º, 1º e 2ª série, quando você ainda trabalha com funções trigonométricas, decoreba. X do vértice, Y do vértice, os alunos pegam uma forma e só aplicam ela, só reproduzem o conhecimento. Mesma coisa o binômio de Newton, que mesmo sendo um conteúdo pouco usado, e algumas escolas nem dão mais esse conteúdo na sua grade curricular, a gente conseguiu desenvolver uma atividade que conseguiu motivar os alunos a ampliar o conhecimento por trás da forma do desenvolvimento do binômio. Por trás dessas duas atividades, a gente trabalhou com a ideia das metodologias ativas, que foi um dos pontos que foi levantado durante uma aula de análise. O Pedro, ele trouxe a ideia, ele estava lendo sobre a sala de aula invertida, e quando ele foi explicando para a gente a proposta do que ele estava lendo, assim, poxa, eu consigo aplicar isso dentro de sala de aula, e eu acho que a gente consegue costurar as atividades utilizando novas propostas. E essas metodologias ativas, elas têm como intuito, além do ensino centralizado no aluno, quebrar um pouquinho do paradigma e colocar projeto, pesquisa, o trabalho colaborativo entre os alunos, estudos dirigidos, funciona de maneira bem interessante no ensino à distância, tá? Então, essas atividades, elas podem ser aplicadas nesse momento que a gente está vivendo, agora de transição do remoto para o presencial, em cima de seminários, mapas conceituais, os mapas mentais, onde o aluno monta um resumo bem elaborado, com ramificações, onde ele consegue buscar, de uma maneira mais resumida, o conhecimento que ele está fazendo o estudo no momento. E essas metodologias ativas, elas têm como o objetivo inicial pegar o aluno centrado na realidade onde ele está, com a teoria que ele tem até o momento. E a partir do momento que ele recebe um problema, tá, que exige mais do que essa teoria que ele tem na manga ainda, ele começa a passar por um processo de investigação e discussão. Essa investigação se dá de N maneiras. Ele pode buscar conhecimentos teóricos em outros livros, em videoaulas, em outras palestras, em outros recursos. Ele pode discutir com os colegas e buscar outras interpretações para problematizar o problema que ele tem na mão. Qual é a situação e como que ele pode fazer para resolver esse problema? A partir dessa problematização, ele consegue desenvolver conceitos novos, certos ou errados. Isso vai ser alinhado e corrigido no percurso com o professor. Mas ele consegue desenvolver certos conceitos que levam à formulação de hipóteses. Será que isso está certo? Será que isso sempre dá certo? Será que a partir daqui eu consigo chegar numa fórmula? E com essa formulação de hipóteses e verificadas essas hipóteses, ele consegue ampliar e modificar a sua realidade e recomeçar esse ciclo novamente. Agora com uma teoria ainda maior, tá? Mas que sempre leva à investigação, discussão e novas problematizações. O intuito da metodologia ativa é ampliar a realidade do aluno com aquela ideia batida e bastante atual do ensino em espiral. O aluno vai passar várias vezes por um determinado ponto, só que sempre com um campo de visão e de atuação maior. Essas metodologias ativas, elas ficam bem claras quando a gente trabalha com a sala de aula invertida, que foi uma proposta desenvolvida nos Estados Unidos em 2007 por 2 professores da Universidade do Colorado e que trazem a proposta do aluno fazer a atividade, o estudo, antes de ir para a sala de aula. Esses professores, Bergman e Sams, nos Estados Unidos, eles tinham alunos que participavam de competições esportivas e que não tinham tempo de assistir às aulas presenciais. Então, eles gravavam as aulas e mandavam para os alunos, que viam as aulas e iam para a sala de aula apenas para tirar dúvida, para fortalecer o conhecimento que ele tinha visto. Eu gosto muito da analogia de que essas aulas iniciais da sala de aula invertida, elas sobem um muro do conhecimento do aluno. Ele mesmo faz isso.
Só que como qualquer muro que uma pessoa sem experiência sobe, possui rachaduras, possui falhas. E é a hora que o professor intervém. E aí ele consegue passar uma demão de massa, ele consegue fazer uma pintura, ele consegue fazer uma correção, e aí solidificar esse muro de forma que ele se torne maciço. E aí, tipo, com a sala de aula invertida, o aluno busca e constrói o próprio conhecimento, pesquisa, e depois isso é consolidado dentro de atividades práticas, como, por exemplo, um estudo dirigido. Essa sala de aula invertida, ela é fundamentada em 4 pilares. O primeiro, o ambiente flexível. A aula, ela não precisa acontecer dentro da sala de aula. O aluno, ele tem a liberdade para flexibilizar a sequência de aprendizagem. Então, não só o ambiente sala de aula, mas como se dá a aprendizagem. O aluno sabe o início e o final. A trilha a ser percorrida é dele. A cultura da aprendizagem se torna mais fluida. E o aluno tem contato com isso, e a partir desse momento ele se torna senhor do conhecimento que ele está construindo. Principalmente porque ele vai começar a perceber as suas particularidades. Eu consigo passar por esse caminho mais rápido. Peraí, eu estou agarrado nesse momento aqui, por quê? Aonde que eu estou dando esse salto? Aonde que está acontecendo essa falha? E aí, como são alunos diferentes, a gente dificilmente pega uma sala de aula homogênea, a gente precisa pelo menos mostrar para o aluno o ponto de saída e o ponto de chegada. Através de um estudo dirigido, através de uma sequência didática, onde o aluno tem esse modelo que vai ajudar ele a compreender o conteúdo. O quarto e último pilar, que é o educador, o professor educador moderador, ele é um contraponto na sala de aula invertida. Porque, a princípio, quando a gente fala o ensino é centrado no aluno e ele faz o próprio ensino de maneira prévia e tal, dá a impressão de que o professor diminui o seu trabalho. Quando é muito pelo contrário. A sala de aula invertida, essas novas metodologias ativas, elas exigem ainda mais do professor. Porque ele precisa pensar em todas as etapas dessa trilha de aprendizagem, início, meio e fim, e dar o feedback de maneira imediata para o aluno. Porque em algum momento dessa trilha, ele pode gerar dúvidas, e essas dúvidas vão impedir a continuação da caminhada dele. Então, o professor ele tem que saber o momento e como intervir em cada aluno, deixando claro que cada aluno tem o seu momento de aprendizagem, ou seja, com a sala de aula invertida, eu tenho vários momentos de intervenção diferentes, e é o momento que eu tenho de avaliar o trabalho. Até onde o aluno foi, aquela prova tradicional, ela pode ser decomposta por etapas. Eu vejo o trabalho sem ter a necessidade de concluir ela com uma avaliação teórica. O aluno ele pode ser avaliado durante a construção do seu conhecimento. E como que isso acontece? Então, essa avaliação e esse feedback torna o trabalho do professor um pouco mais puxado. Mas, por experiência própria, bem mais recompensador. Seguindo a ideia do trabalho, o fio condutor sempre foi a história da matemática. Tá? É a parte da minha especialização na UFMG, que é a história da ciência. Eu fiz ela na Fafiche, e aí o conteúdo que a gente viu lá foi além da matemática e foi uma parte que me comprou como professor. Assim, poxa, eu consigo aplicar isso dentro da sala de aula. E a ideia de trazer o diálogo para os alunos. Como que surgiu determinado conteúdo? Para que ele surgiu? Quais foram os saltos científicos que esse conhecimento contribuiu? E aonde que isso vem? Eu gosto de brincar com os alunos. Onde que isso vem atrapalhar a vida de vocês hoje dentro de sala de aula? Quais foram modificações no mundo que esses conhecimentos deram? Então, a história da matemática me permite trazer o link com outras áreas de conhecimento de forma a fazer essa costura teórica antes, durante e depois da explicação do conteúdo, que dialoga bastante com a BNCC, que além desses recursos que o professor já tem, a inclusão da história da matemática como um recurso, um fio condutor do conteúdo, desperta o interesse dos alunos.
Eu acho que é interessante permitir essa reflexão, o diálogo, o seminário, os alunos entenderem que a matemática ela não é engessada. Ela dialoga com as outras áreas do conhecimento, as ciências humanas, as ciências biológicas, as linguagens. E professor, mas eu vou fazer letras, eu não vou precisar de matemática. Mentira. Você aprende métrica nas poesias. Então, mostrar para os alunos que a matemática ela é um campo que dialoga com as demais áreas do conhecimento. E eu acho que a história da matemática apresenta isso de maneira bem clara para os meninos. A primeira atividade que a gente aplicou foi os máximos e mínimos sobre o Latte Piet Fermat, mais uma vez, para fugir um pouco do decoreba. Máximos e mínimos, x do vértice, y do vértice, função seno, função cosseno, eu tenho aqui o máximo sempre quando a função... não, vamos fugir um pouco da ideia e vamos tentar ampliar o repertório cultural dos alunos. Eu apliquei essa atividade uma semana antes da paralisação das escolas, tá? Para uma turma de terceira série do ensino médio, e utilizei o estudo dirigido e o GeoGebra, que é uma ferramenta que dialoga muito bem, tanto com a álgebra quanto a geometria. O objetivo dessa primeira atividade, além de desenvolver o conteúdo de uma maneira diferente daquilo que era trabalhado, incentivar o trabalho colaborativo, o uso do GeoGebra como uma ferramenta de investigação e ampliar o conhecimento dos alunos. E para isso eu gastei 4 aulas de 50 minutos. A proposta do trabalho, alinhei os alunos, levei todos eles para o laboratório de informática e deixei eles se assentarem da maneira que quisessem. Não estava preocupado com o formato da disposição dos alunos. Eles podiam transitar entre a sala, conversar com outros alunos, trocar informações para vencer as etapas do estudo dirigido. Eles plotavam gráficos de segundo, terceiro, quarto, quinto grau e identificavam, utilizando o programa, máximos, mínimos, e mostrava, através do uso do programa, aonde que esses pontos eles se localizavam. Agora, será que a gente conseguiria ampliar a ideia de cálculo de máximo e de mínimo, que na educação básica, basicamente fica na função de segundo grau e nas funções trigonométricas, através de um decoreba? Foi então que a gente utilizou a ideia de Fermat. Além de trazer o uso de uma estratégia que não depende de um decoreba, e sim de uma álgebra bastante simples para eles, eu consegui ampliar o repertório mostrando a biografia de Fermat. E quando eu falei para os alunos que o Fermat ele não era um matemático de profissão e sim um jurista, os meninos, poxa, mas peraí, como é que o cara que é um advogado, ele está trabalhando na matemática, ele ficou famoso por isso, e aí mostra que era um hobby de Fermat a ideia da matemática, de produção matemática. E essa grande produção, Fermat tem atuação em diversos campos, inclusive da parte de máximos e mínimos, passando pela probabilidade, onde ele tem um discurso com Pascal sobre a probabilidade da existência de Deus. A aplicação da técnica de Fermat conseguiu trazer para os alunos uma nova maneira de fazer esse tipo de cálculo. E era bastante simples. O Fermat ele trocava cartas e esse conhecimento com diversos outros matemáticos, como o Padre Mersenne, René Descartes, Blaise Pascal e tal, e ele é chamado de príncipe dos matemáticos amadores, pelo fato de ele não ser matemático de profissão. Essa técnica de Fermat, a gente pegou do texto escrito por Fermat e traduzido para o inglês por Jason Ross, e eu e o Pedro, a gente começou a demonstrar de maneira bastante geométrica qual era a proposta que Fermat tinha. A gente pegou o artigo dele e começamos a entender qual era a matemática onde Fermat estava inserido e o que ele queria com isso. Não bastava só saber o conhecimento por Fermat. A gente tem toda uma matemática já fundamentada, mas qual era a matemática que ele usou naquela época? E nessa parte, eu acho que o meu orientador ele conseguiu me seduzir para o trabalho.
Porque, tipo, ele queria colocar uma parte, ele tentou me mostrar uma parte mais teórica da matemática, mas eu precisava tentar entender aonde que eu ia encaixar isso. E na hora que ele me trouxe o artigo de Fermat, para a gente tentar entender qual era a linguagem que ele usava, eu acho que ficou bem mais apaixonante o trabalho no meu olhar. E a gente demonstrou a ideia de Fermat para funções polinomiais, que era bastante simples. A ideia dele era pegar uma função e localizar, e para localizar esses pontos máximos ou mínimos, esses candidatos, ele calculava os valores de f de x e f de x mais e, onde é um valor arbitrário e bastante pequeno. Essas imagens eram bastante próximas. Então, Fermat ele força a igualdade f de x é igual a x mais e. E eu ressalto a palavra força, porque em momento algum ele usa a palavra igualdade. Fermat ele usa a palavra adequate, ele fazia uma adequação dessa igualdade, porque ele quebra algumas regras de lógica aristotélica, uma coisa é e não é ao mesmo tempo, para chegar no caminho dele. E também ressalto que essas regras não inviabilizam o trabalho. Novamente, ele não tinha o cálculo formado. O cálculo foi formado alguns anos depois. E, aliás, esse conhecimento foi até utilizado por Newton. Ele deixa claro isso numa carta, falando que o conhecimento a ferramenta que ele fundamentou foi baseada nos estudos de Monsieur Fermat. Então, ele força a igualdade, ele faz essa adequação e depois ele calcula o E igual a zero. E aí, esses pontos candidatos de máximo e mínimo são calculados através dessa função g de x, f de x menos f de x mais e sobre e. Quando a gente para olhar essa definição que Fermat apresenta para a gente, e a gente traz ela para o nosso dia a dia hoje, isso é a definição de derivada. Só que isso não estava formalizado para a época de Fermat ainda. Então, eu acho que isso engrandece ainda mais o trabalho de Fermat, porque mesmo sem ter toda a fundamentação teórica, e a gente faz essa análise de Fermat hoje, onde o cálculo já está inserido na nossa vida, numa época onde ele não estava pronto. A ideia de Fermat, com um exemplo bastante simples, a gente fez isso com os alunos, é uma das atividades, o aluno pegava a função f de x é igual a x3 menos 2x2 e plotava o gráfico. A proposta de Fermat era tentar localizar esses dois pontos candidatos a máximo e mínimo e pegar essas imagens. Ele acrescentava, ele fazia o acréscimo de um E, cuja imagem f de x mais e ficava muito próximo. Como a gente sabia a função, o aluno fazia a adequação de Fermat. F de x adequadamente a f de x mais e. Substituindo os valores na função e resolvendo os produtos notáveis, nota que nós temos termos semelhantes nessa adequação de Fermat, então, tirando esses termos semelhantes, o Fermat atribuía, a partir de agora, o famoso pulo do gato. Ele dividia essa expressão toda por esse E. Ele diminuía o grau da função em função desse E, e a partir de então, como o E era um número bem próximo de zero, esses fatores, essas parcelas que tinham o termo E, se anulavam. Essa era a regra, a quebra da lógica aristotélica que Fermat fazia. Ele divide por E para depois fazer o E tender a zero. E aí, tirando esse termo E, ele chega na função 3x2 menos 4x, que resolvendo me dava os dois pontos. O x igual a zero, que era o máximo local, e o x igual a 4/3, que era o mínimo local. E aí, aplicando essa técnica, os alunos começaram a perceber que era possível fazer o cálculo de mínimos e máximos para diversos tipos de função, não só limitado nessa função de segundo grau. Ficou bem legal a aula, porque os alunos conseguiram demonstrar, utilizando f de x igual a x2 mais bx mais c, a fórmula do x do vértice, menos b sobre 2a. A gente conseguiu ampliar o conhecimento dos alunos até para fazer a demonstração do cálculo de máximos e mínimos com uma função trigonométrica, seno de x. Utilizamos, obviamente, o GeoGebra, porque existem algumas passagens do seno da soma e do seno da soma e quando o E tende a zero, que eles não tinham uma noção.
Então, eles usavam o GeoGebra como um auxílio para o cálculo desses máximos e mínimos. Mas a técnica de Fermat ampliou o conhecimento dos alunos. É o famoso pré-cálculo que eles já estavam vendo. Então, quando eles terminaram a atividade, eles tinham uma bagagem teórica melhor do que aquela que eles tinham entrado. Além do decoreba tradicional, que é óbvio que ajuda na agilidade da resolução da questão, eles conseguiam fazer o cálculo para diversas outras funções polinomiais. Já a atividade 2, que é a atividade do binômio de Newton, é um estudo alternativo em conjunto com Euler. Eu apliquei essa atividade para a turma da segunda série do ensino médio, também utilizando o estudo dirigido. Só que a proposta desse estudo dirigido foi diferente. Eu não tive a participação. Eu dei o estudo dirigido para os meninos e eles usaram as estratégias, eles montaram as resoluções das questões. E foi bastante interessante essa atividade. Porque os alunos, eu sempre vou falar isso, eles entenderam que o estudo dirigido era um jogo. E eles precisavam ganhar o jogo. Os alunos, eles estavam... existe uma particularidade bastante chave nessa atividade, que a turma era feita... tinha alunos apenas que participavam de Olimpíadas de Conhecimento. Então, todos os alunos tinham afinidade com matemática, eles participavam de Olimpíadas da Unicamp, a OBMEP, a OBM, o Canguru de Matemática, então eles tinham uma afinidade, tá? E aí eles já tinham alguns conhecimentos de análise combinatória. A aula se deu no final do ano de 2019. E aí eles entenderam que o estudo dirigido nada mais era do que um jogo, e eles precisavam passar fase a fase. E para isso era todo mundo contra o estudo dirigido. Eles chegaram a desenvolver o triângulo de Pascal, as relações de Stiefel, eles chegaram até o desenvolvimento da fórmula que calcula o termo geral do binômio. Nessa hora que eles desenvolveram a fórmula do termo geral do binômio por conta própria, eles passaram por análise, discussões, 4 encontros, onde eles estavam sempre trocando as informações. Bacana que ninguém ficou para trás. Um aluno agarrava, o outro ia lá. Eu lembro do aluno Caio, que ia de mesa em mesa para tentar ajudar o aluno que estava agarrado em alguma passagem. Ninguém ficou para trás ali. E todos eles chegaram, por conta própria, no termo geral do binômio. Nesse momento, a gente pegou alguns exercícios do IME, do ITA, para resolver e tal, exercícios de aplicação. O contexto do binômio é muito difícil de fazer no ensino médio ainda. E aí, aplicação prática. Os alunos começaram a aplicar e perceber que esse termo geral funcionava. Foi a hora que eu entrei e intervi na aula. E a gente começou a fazer a ampliação do repertório cultural com a biografia de Newton. E apliquei e mostrei para eles a aplicação da técnica de Euler. Porque quando Newton traz, pela primeira vez, com seus 22 anos, ele escreve a Epístola Prior, onde ele demonstra, onde ele fala, ele cita a expansão por meio de séries infinitas, ele é julgado. E Leibniz pergunta para ele, poxa, isso aqui está certo? Por que está? Ele escreve uma nova epístola posterior, aonde ele substitui o teorema de uma soma finita por uma série infinita. Isso não dava para colocar para alunos de segundo ano. Isso a gente vê em algumas universidades em cálculo 2, mas não dava para mostrar para os meninos isso. E aí a gente ingressou numa proposta diferente, até utilizando uma dissertação do repositório do Profmat, que pega o teorema de binomial desenvolvido por Euler, só que utilizando uma estratégia muito mais algébrica do que a que Newton tinha pensado, utilizando séries. E aí a gente começou a mostrar que o expoente da expansão binomial não necessariamente precisaria ser natural. Nós fizemos para expoentes inteiros, mas essa proposta também pode ser expandida para expoentes racionais. A ideia de Euler era bastante simples.
E os alunos conseguiram fazer comigo esse exemplo da tela, x mais 1 elevado a menos 2, e depois, obviamente, gastando muito mais conta, 2x mais 2 elevado a 3. Dava muito mais trabalho, exigia muito mais cálculos. Mas eles conseguiram reproduzir isso num pós-aula. A ideia de Euler era inverter. O expoente era negativo, passava para a fração, e para simplificar a notação, o denominador 1 mais 2x mais x2, ele atribuiu como alfa. Não sei se está dando para escutar, peço desculpa, mas minhas filhas estão saindo no tapa ali embaixo. Peço desculpa pelos problemas da apresentação ao vivo. E aí, o que acontece? A proposta de Euler era reescrever esse 1 sobre alfa como 1 mais 1 beta zero sobre alfa, sendo 1 o termo de menor grau do numerador. E a partir dessa igualdade, tirando-se o mínimo, era possível calcular o valor desse beta zero, uma vez que alfa era conhecido. Calculando-se beta zero, ele conseguia reescrever aquela fração inicial, sendo 1 mais menos 2x menos x2 sobre alfa. E aí Euler repetia esse procedimento. Ele pegava a fração menos 2x menos x2 sobre alfa e reescrevia isso sendo menos 2x, o termo de menor grau do numerador, mais um beta 1 sobre alfa. E a luta de Euler era agora descobrir o valor desse beta 1. Tirando-se o mínimo, e como alfa sempre é conhecido, ele calculava o valor de beta 1 e reescrevia essa fração. Então, o 1 sobre alfa, que era a luta inicial, se tornava 1 menos 2x mais uma fração. Repetindo esse processo várias vezes, agora calculando-se um beta 2, a proposta de Euler levava sempre a um termo a mais nessa soma, uma parcela a mais, e uma fração nova. Ou seja, isso se repetia indefinidamente. E a ideia que o Euler chegou é que essa expansão se comportava da maneira idêntica a que Newton propunha. 1 menos 2x mais 3x2 menos 4x3 mais 5x4, que é a ideia inicial do teorema binomial. E ficou bastante interessante para os alunos mostrar para eles que o teorema que eles chegaram, a fórmula do termo geral, ela podia ser expandida. Se eu não estou enganado, a Abel faz a formalização para os reais, mas era um salto que provavelmente Newton já tinha dado. A proposta de Newton era para expoentes racionais, acredito realmente que Abel deu esse salto para os reais, mas a técnica de Euler também trabalha com os expoentes racionais. E os alunos poderiam fazer essa expansão. A minha felicidade com essa atividade é que ela deu muito certo. E se ela deu certo com o binômio de Newton, que é um conteúdo muito pouco aplicado e em algumas escolas nem dado em seu cronograma, imagina seguir essa proposta de ensino para outros conteúdos da matemática, como matemática comercial, razão, proporção, matemática financeira, geometria plana, cálculo de áreas. Os alunos eles podem desenvolver esse conhecimento através da pesquisa e do estudo dirigido. Então, eu encerro a minha apresentação com as minhas considerações finais, que é a ideia de uma frase de Ubiratã D'Ambrosio que a gente precisa urgentemente repensar o ensino de matemática. Através dessas mudanças no ensino, a gente está vivendo um momento que permite isso. A escola se reinventou, os professores se reinventaram para trazer a sala de aula para dentro da sua casa. Então, o papel do professor, o papel do aluno tem que começar a ser repensado. Como que a gente vai e pode abordar esses conteúdos? A gente pode planejar atividades que permitam esse tipo de envolvimento, utilizando as metodologias ativas, utilizando a sala de aula invertida, utilizando outras metodologias que permitem uma estruturação histórica pelos alunos, um aprofundamento maior da matemática e essa ampliação do repertório cultural dos alunos, para que eles consigam perceber que a matemática está presente em diversas áreas do conhecimento. E aí eu encerro com o meu referencial teórico. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Igor, pela apresentação, por toda a paixão. Eu acho que a palavra que mais te descreve é paixão, pelo que você faz. É muito bonito ver você falando. É, antes de passar para você, Fernanda, só uma pergunta mais geral que me fizeram no privado. As dissertações do Profimate, então desses dois alunos, né, o Igor e o Carlos que apresentaram, elas se encontram no repositório do Profimate Nacional. Então é só entrar digitar Profimate lá no Google, você vai achar o link do Profimate Nacional e vai ter lá dissertações. Então vocês conseguem ter acesso a todas as dissertações. Aí pelo nome deles vocês conseguem localizar, ou pelo nome do trabalho. Ok, Fernanda, eu passo a palavra para você, caso você queira trazer alguma pergunta. Olá, Igor. Na verdade, são várias perguntas, muitas perguntas. Vamos selecionar algumas aqui. E reforço a fala do Pedro. É muito bonito ver sua paixão, né, pelo trabalho que você produziu. A gente fica até comovido quando vê você apresentando. Está de parabéns, viu? Mais uma vez. Nós temos aqui uma pergunta do professor Davidson. Ele é professor aqui do Departamento de Matemática. E ele percebe, né, primeiro ele fala, percebe a profundidade do seu trabalho, o seu esforço e a sua dedicação, te parabeniza, né, pelo que você produziu, e faz uma questão no sentido historiográfico, tá? Ele pergunta, quais são as suas impressões e dificuldades ao trabalhar com fontes originais na educação básica? Além disso, de modo a ampliar a realidade do estudante, você chegou a atestar o fato do binômio de Newton não ser de Newton com seus alunos? Começando de trás para frente, sim, e foi uma surpresa dos alunos, porque o capítulo do livro se chama Binômio de Newton. E quando a gente começa o estudo dirigido, eles chegam na forma do termo geral. E eu falo que não foi Newton que fez isso. Já tinha até o conhecimento antes do Triângulo de Pascal, pelos chineses e tal, mas que esse desenvolvimento não foi feito por Newton, os alunos tomam um susto. E aí a gente explica, não, é uma homenagem por todo o conhecimento além do binômio que Newton trouxe. A ampliação do expoente dos naturais para os racionais, esse salto, foi Newton que fez. Então os alunos eles tomam realmente esse susto. Poxa, mas a gente está dando crédito para outra pessoa. Não, a gente está dando crédito para a pessoa que fez mais do que o conhecimento prévio que eles estavam vendo. Agora, a dificuldade de trazer as fontes históricas originais e trabalhar com elas em sala de aula é justamente fazer com que o aluno perceba que esse documento histórico ele tem que ser realinhado para a linguagem deles. O trabalho todo é fazer com que o aluno perceba que existe uma readequação da linguagem. A proposta, a matemática que é feita, que era feita na época, como eu falei no começo do trabalho, o campo de visão era muito pequeno. Embora os grandes matemáticos, a gente pega Gauss, Newton, Fermat, eles mirassem muito longe e acertassem, o campo de visão deles era muito limitado. Então, a grande dificuldade é trazer isso para os alunos de maneira que eles compreendam que esse documento histórico ele precisa ser realinhado para a realidade onde ele está inserido. Agora, dá para fazer esse trabalho. Dá para fazer esse trabalho. E quanto mais velhos os alunos, quanto mais engajamento eles tiverem, essa atividade do binômio de Newton deixou isso bastante claro para mim. Era uma sala com alunos que gostavam muito de matemática. Então, quanto mais informação eles tivessem, mais seduzidos eles ficavam. Quanto mais maduro o aluno é, mais fácil é trabalhar com fontes históricas originais. Agora, o que não impede o floreio do professor. Eu gosto também da ideia de que o professor ele é um ator. Então, na hora de contar essa história, a maneira que ela é contada, ela seduz o aluno. Então, se você consegue incorporar o personagem e mostrar para os alunos da onde que isso está sendo tirado,
a consulta a essas fontes históricas, elas se tornam bem mais prazerosas pelos alunos. Ótimo, Igor. Mais uma pergunta. Essa é uma pergunta da professora Fernanda para você, Igor. A sua proposta de trabalho, de sequência de atividades, ela tem como premissa tirar o foco do professor e colocar em evidência o aluno, né, como protagonista do processo de construção do conhecimento. A sua apresentação deixou muito claro isso para a gente. Você mesmo disse que essa não é uma postura fácil, pois muitas situações adversas, porém produtivas, podem ocorrer ao longo, né, dessa proposta de trabalho. Eu queria saber de você se ocorreu alguma situação em que você se sentiu assim, muito desafiado ou até mesmo amedrontado e como você lidou com isso. Sim, teve uma situação na terceira série durante a aplicação da atividade dos máximos e mínimos. Dos itens do estudo dirigido era os alunos construírem a reta tangente e fazer o deslocamento dessa reta. E eles faziam a ideia de que eles conseguiram perceber a ideia de que a reta horizontal era horizontal exatamente nesses candidatos máximos e mínimos. E aí, para mostrar essa brincadeira e chegar no Fermat, a gente teve que utilizar algumas noções de cálculo. E aí, esse embasamento teórico que os alunos não tinham, eu tive que parar a aula, e alguns alunos começavam a se desviar do percurso. Sempre tem aquele aluno que tem mais afinidade, consegue lançar a isca e pescar alguma coisa lá na frente. Mas alguns se incomodaram. Poxa, mas eu vou dividir por 0? Por que eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer essa divisão? Por que não pode? E é a hora que você tem que retomar o curso do estudo dirigido. Essa hora de fazer a intervenção é a hora, para mim, mais desafiadora. Onde os alunos eles querem buscar o conhecimento, mas a trilha deles está indo para um caminho diferente aonde eu quero chegar. Essa correção de curso, ela tem que ser feita de maneira bem pensada, porque eu posso desmotivar o aluno a partir daí. Acho que o meu grande receio é desmotivar o aluno para aquilo que eu quero como resultado final. Ele quer buscar o conteúdo, ele está indo num caminho além daquilo que eu estava esperando. Ele pode me bombardear de perguntas que fogem do estudo dirigido, mas fazer essa correção de curso, sem chegar assim, amanhã eu te respondo. Vamos terminar aqui primeiro, deixa isso para depois. Eu posso perder o aluno ali. Então, o meu grande medo é justamente fazer essa intervenção, dar esse feedback para o aluno e trazer ele para a rota original sem desmotivá-lo, Fernanda. Obrigada, Igor. De nada. Vou trazer uma pergunta de um aluno do nosso programa, o Tiago. O Tiago, ele quer saber de você o que você leu sobre metodologias ativas. Se essa sua leitura foi uma abordagem mais genérica, né? Ou você usou uma abordagem específica sobre as metodologias ativas? Tem muita dissertação no repositório do Profmat sobre metodologias ativas. Eu lembro que quando a gente começou a fazer o trabalho, você mesmo me deu alguns textos, alguns artigos para ler. Tem muitos artigos muito bons. Estão até no meu referencial teórico. Fica a dica depois de entrar na minha dissertação e pegar esses textos. Eu tomo ele como referência. Mas o grande texto que eu acho que mudou a minha perspectiva de metodologia ativa e entender como que eu estava aplicando ele dentro do meu trabalho foi uma dissertação também que você trouxe, Fernanda, há poucas semanas da gente concluir o texto. Eu lembro que você não dava a resposta, você sempre perguntava para a gente, me perguntava aquilo que eu achava. E aí você trouxe o texto. É uma dissertação do Bishop, me foge agora o nome dela, mas ele também está no meu texto, como referência bibliográfica. Ler esse artigo do Bishop me mostrou a essência da metodologia ativa. Me mostrou que a sala de aula invertida ela já acontece fora do conceito que
Bergman e Sams apresentaram em 2007. Aliás, elas acontecem antes de Bergman e Sams. E aí esse artigo do Bishop, para mim, é um referencial das metodologias ativas, porque ele me mostrou como trabalhar em essência, não na sua complexidade toda das metodologias da sala de aula invertida, e sim como um respiro, uma fragrância. O que é a metodologia ativa e o que é que eu quero com ela? A sala de aula invertida com as metodologias. Esse, para mim, é o texto fundamental, é o texto do Bishop. Me foge o nome dele aqui agora, mas ele está lá como meu referencial teórico. Ótimo. Ok, Fernanda, mais uma pergunta para a gente então eu poder vou juntar encerrar, porque o duas pessoal em está uma, com hein? fome. Vou juntar duas em uma, hein? Tá bom. Então tá. Eu acho que são duas importantes, gostaria de colocá-las aqui para você. Uma é do professor João Batista, né, também é professor aqui no Cefet. Ele quer saber se você aplicou essas duas atividades aí para alunos de cursos técnicos integrados, tá? Mas aí já emendando uma outra pergunta, que é uma pergunta do Pedro, tá? Ele quer saber, tirando essa parte tirânica dos seus orientadores, né, qual foi a parte mais difícil do mestrado? Conciliar mestrado, trabalho e vida pessoal, aprender a fazer pesquisa, pensar especificamente no projeto, cursar as disciplinas, né? O Exame Nacional de Qualificação. Então, aí você vai, emenda aí para a gente, por favor. Vamos lá. As duas atividades foram aplicadas em escolas particulares diferentes e distintas de Belo Horizonte. Tá? Ensino tradicional, nenhuma das duas ensino técnico, nem nada. Uma instituição católica, a outra laica, e nessa laica é que eu tinha a turma chamada IMIITA, que são os alunos que buscam fazer essas Olimpíadas de conhecimento. A atividade de Pierre de Fermat foi na terceira série do ensino tradicional de uma escola católica aqui de Belo Horizonte. Parte do mestrado, Fernanda, dá para a gente dividir ela em duas fases bem distintas. A primeira fase é o estudo das 4 disciplinas iniciais para o ENC. A gente desliga do mundo, estuda 4 disciplinas para fazer o ENC. Passou pelo ENC, passamos bem, a minha turma passou bem legal pelo ENC. A segunda parte do mestrado, a segunda perna do mestrado, ela tem o grau de dificuldade do tempo. É o grande diferencial do mestrado acadêmico para o mestrado profissional. A pesquisa a gente tem que fazer de qualquer maneira, mas o tempo para análise de dados é muito diferente. É muito curto. E a gente tem nossa família, nossa casa, nosso trabalho, a gente tem que estudar para as outras matérias que acontecem nessa segunda perna do mestrado, e aí a gente também tem que fazer a pesquisa e escrever o texto. Só que num tempo muito curto, porque a gente não tem aquela exclusividade para sentar, pesquisar e escrever. Então, para mim, a grande dificuldade do mestrado, as matérias, como todos nós somos matemáticos, as matérias a gente passa por elas. É um assunto que a gente gosta. Dominando ou não, é um assunto que é nosso. Então, eu não acho que as matérias são um grau dificultador do mestrado. É uma obrigação que a gente tem que passar, cumprimento dos créditos e tal, mas é uma parte que é nossa, do nosso DNA. Fazer o ENC é uma prova, é o estresse de fazer o ENC, a gente tem que se dedicar para ele, mas o grande detalhe é o tempo. É a diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional. Como que a gente pode trabalhar com essa pesquisa sem fazer um aprofundamento muito grande dos dados? A coleta de dados ela acontece, mas essa análise ela peca por causa do tempo. E mesmo assim a gente tem muita produção legal sendo feita e sendo postada aí no repositório do Profmat, sabe? A pesquisa ela acontece, os orientadores eles não são tirânicos, eles são escutem, falando para o pessoal que vai defender e que acabou de entrar no Profmat, escutem os orientadores, eles sabem os caminhos das pedras. Eles vão mostrar para a gente exatamente o que fazer, o que escrever, o que cortar do texto. Esse diálogo com o orientador, ele é muito importante. Ter essa afinidade com o orientador, no meu caso, com os meus orientadores, é muito importante.
sabe? Então, não tem nada de tirania nisso. Tem de mostrar o caminho das pedras, o segredo do jogo. E quem sabe o jogo sabe melhor, joga melhor. Para mim, o grande problema é o tempo, Fernando. Com certeza, o tempo e conciliar agentes externos. Ok, Igor, muito obrigado pelas respostas, Eu que agradeço, Pedro. e pela apresentação também de novo. Fernanda, eu vou convidar o Igor para entrar no Speak Up e responder as demais perguntas, porque senão a gente não vai deixar o pessoal almoçar, se for responder todas. Esses apresentadores foram muito animados, né? Então a gente dei corda um pouquinho, mas eu acho que é bom a gente fazer uma pausa para o almoço, né? Então, eu agradeço a presença de todo mundo aqui nessa manhã. A gente se vê após o almoço. A gente vai ter a palestra do professor Vitor Giraldo sobre formação de professores. E, na sequência da tarde, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos dos nossos discentes atuais, que estão ainda no programa e que estão elaborando, né, a pesquisa deles, o trabalho deles. Eu vou abrir a reunião 15 minutos antes, então 12h45. Seria bom todo mundo conseguir entrar antes mesmo, porque para não atrasar a palestra do professor Vitor, tá bom? Muito obrigado todo mundo.